Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o arco capaz, tá bom? Então aqui eu tenho a proposição sobre o que é o arco capaz, né? Dados um segmento AB e um ângulo alfa, esse ângulo alfa foi definido, alfa estando entre 0 e 180, ou seja, é maior do que zero, tá? Não pode ser zero, e é menor do que 180. O lugar geométrico dos pontos P do plano tais que o ângulo APB é igual a alfa, é a reunião de dois arcos de círculos simétricos em relação à reta AB e tendo os pontos A e B em comum. Tais arcos são os arcos capazes de alfa em relação a AB. Em resumo, isso aqui quer dizer o seguinte, que dado o segmento AB, né, o lugar geométrico onde todos os pontos possuem a propriedade alfa é chamado de arco capaz, tá? O arco capaz, a construção do arco capaz é isso, tá, gente? E agora eu vou provar para vocês aqui, vou mostrar para vocês outras coisinhas. Já fiz essa leitura para vocês, aqui são informações para ajudar na demonstração. Vai envolver muito sobre congruência de triângulos, triângulos isósceles e ângulo inscrito, né? Todas essas informações elas serão necessárias para a gente poder provar aqui, tá? Então vamos lá. A ideia é que este ângulo alfa, que foi definido na construção do arco capaz, todos os pontos que pertencem ao arco capaz, eles irão formar para o nosso segmento AB. Eita. O aplicativo ajuda aqui, que senão seria mais difícil. Eles irão formar para o nosso segmento AB alfa, né? Serão sempre formados alfa. Então, independente da posição que eu coloque este ponto, né? Retinho, hein? Ele vai formar para esse nosso segmento AB sempre essa angulação alfa. A mesma angulação alfa que a gente definiu aqui, que foi 45, então aqui teriam que ser formados ângulos de 45, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui nesse desenho que a gente tem. Então, este ângulo aqui, ele é 90 graus, né? Este ângulo aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus. Esse ângulo a gente já definiu como alfa. Se esse aqui é alfa e esse aqui é 90 graus, esse aqui ele é o complemento de alfa, né? Então ele é 90 menos alfa. É isso? De forma que aqui também vai formar esse 90 menos alfa. E aqui também tem que ser, perdão, aqui vai formar o alfa e aqui também tem que ser o 90 menos alfa, né? E como esses dois triângulos eles são congruentes, a gente tem aqui, ó, que o lado A, vamos definir isso aqui como um ponto P qualquer. AP é igual a PB. Por que é igual? Porque a mediatriz divide o segmento ao meio, né? E esse lado PD, ele é comum aos dois triângulos. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo caso LAU, né? O triângulo DPB, ele é congruente com o triângulo DPA, pelo caso lado, ângulo de 90, lado. Então, aqui também vai ser alfa, e aqui também vai ser, né, o complemento de alfa aqui, tá bom? Então, a gente já tem o seguinte, que agora, pelo teorema do ângulo externo, que diz o seguinte, que um ângulo externo
um ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos seus dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, esse aqui é o ângulo adjacente, então ele vai ser igual à soma desse mais esse. Vou colocar um outro nome para ficar mais, ficar esse complemento de alfa aqui. Às vezes ajuda, né, para quando a gente está procurando uma medida, mas aqui como eu quero só provar para vocês, vou chamar então de beta, né? E aí aqui eu tenho que esse ângulo aqui externo, ele acaba sendo 2 betas. Isso? Esse triângulo BDF aqui, BDF, ele também é isósceles porque esse lado e esse lado são congruentes porque são raios da circunferência, né? Então a gente tem que DF, ele é igual a DB, né? DF é igual a DB. E o triângulo BDF é isósceles de base BF. Logo, o ângulo F o ângulo DFB ele é igual ao ângulo DBF. Eu vou chamar aqui de θ, tá? Então aí a gente tem aqui que esse ângulo aqui ele é θ, esse aqui também vai ser θ, né? E aí a gente conclui mais uma coisinha, que 2 betas mais 2 alfas é igual a 180. A gente tem aqui, ó, isso aqui forma um ângulo de 180, né? Um ângulo raso. Então 2 betas mais 2 tetas é igual a 2 alfas. E a gente tem agora mais uma questão, né? Se esse aqui, deixa eu apagar aqui e colocar, são 2 alfas, vou colocar só o 2 alfas, tá? Vou colocar separados não, 2 alfas. Esse aqui, ele é o ângulo externo, do triângulo BDF, né? Ele é o ângulo externo, e pelo teorema do ângulo externo a gente acabou de ver que a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então nós temos que 2 alfas serão igual, no caso é igual, a 2 tetas, né? A gente tem que 2 alfa é igual a 2 teta. Isso quer dizer o quê? Se a gente dividir tudo por 2, a gente tem que alfa é igual a teta. E a gente tem que esse ângulo aqui também é alfa, como a gente já tinha definido antes, né? E aí ele acaba tendo a propriedade, sim, né? Ele é alfa. Esse aqui também é alfa. E aí a gente também demonstra aqui o teorema do ângulo inscrito, onde este ângulo ele é metade deste ângulo, porque ambos estão virados para o mesmo segmento, né? AB. Esse aqui é o ângulo central, né? Esse aqui é o ângulo central. E esse ângulo central ele tem o dobro deste outro ângulo ali. Ele tem o dobro deste ângulozinho aqui, ó. Certo? Só isso aqui já prova que todos os pontos são alfa, né? Todos os pontos que eu fizer aqui, eles vão formar alfa. Sim, eu vou mostrar em mais um desenho, tá? Vou mostrar mais um para vocês. Deixa eu só concluir aqui, então. Acho que meu desenho ficou saturado, né? Concluo então aqui que o ponto F, o ângulo, né? AB, AFB, o ângulo que AFB é igual a alfa, né? Ele possui a propriedade e possui propriedade, né?
Deixa eu mostrar no outro desenho agora. Um outro ponto qualquer também, tá, gente? Para não ficar o mesmo desenho, vai que aquele ponto específico serve e o outro não, né? A gente já definiu que esse daqui ele é alfa. A gente acabou de mostrar ali em cima para vocês, tá? Esse aqui ele é alfa. Esse aqui ele é 2 alfas, a gente já mostrou para vocês também ali em cima. Vou chamar esse aqui de beta. Esse aqui de beta. Já mostrou ali em cima também no outro desenho. Agora eu vou provar para aquele caso ali. O ângulo G. Então, primeiro, a gente vai trabalhar muito com congruência de triângulos e ângulos isósceles. Então, para a gente poder trabalhar o arco capaz, fazer a demonstração, tem que buscar ângulos, triângulos isósceles o tempo todo. Então a gente tem que usar e abusar dessa ideia do raio, tá? Porque sempre serão triângulos isósceles por causa dos raios, tá? Então esse aqui e esse aqui formam um triângulo isósceles, né? Então a gente tem que o triângulo ADG, triângulo ADG é isósceles, de base AG, né? O segmento temos que também que DG é igual a AG, pois são raios da circunferência, né? Raios da circunferência. Raios da circunferência. E a gente vai chamar este ângulo aqui de θ. Este aqui também de θ. A gente tem agora do outro lado outro triângulo isósceles aqui também, ó. Triângulo. Temos também aqui, ó, o triângulo BDG, também é isósceles, de base BG, porque DG é igual a BG, mesmo motivo, tá, gente? Pois são raios da circunferência. Circunferência. Senta aqui. Senta aqui também. E aí nós temos que este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. Eu vou chamar de gama. E agora novamente a gente vem aplicando o teorema do ângulo externo, tá? Então nós temos que... eu preciso completar essa linha aqui. Passa pelo centro e vem formando... Ficou meio tortinho, mas faz parte, tá? Deixa eu... aqui. Só para poder provar pelo teorema do ângulo externo. Vou pegar aqui. Mas a gente já sabe que o ângulo ADB ele é igual a 2 alfas. A gente já tem isso definido. Então aqui a gente tem que essa partezinha aqui externa, ó, ele é o ângulo externo do triângulo AG, né, ADG. E aí ele acaba sendo a soma dos dois ângulos não adjacentes, né? Então isso aqui forma 2 tetas, né? Deixa eu ver. E este ângulo aqui, ele também é externo. Vou fazer converter. Ele também é externo ao triângulo BDG,
somando esses dois ângulos aqui, ó, com 2 gamas, né, que é a soma dos dois ângulos externos, dos dois ângulos internos. Então a gente prova que isso aqui é igual a 2 tetas mais 2 gamas. Então 2 alfas é igual a 2 teta mais 2 gamas. Se a gente dividir tudo por 2, nós temos que alfa é igual a teta mais gama. E aí a gente tem que este ângulo aqui, né, teta mais gama, ele vale o que? Alfa, como a gente já estava provando novamente, né? A gente provou que esse aqui vale alfa, esse aqui vale alfa, de forma análoga a todos os outros pontos que estão no arco capaz também vão formar este mesmo ângulo alfa, tá? Mostrando que isso é um arco capaz. Mostrei para vocês os ângulos que são menores que 90 graus. Ah, tá. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha. Deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Vou passar para esse lado aqui. Vou até apagar. Vou apagar. Oxi. Tá. Já provei para vocês que esse aqui ele vale alfa, né? Vale alfa. E como é que eu posso saber se um ponto fora desse arco aqui, por exemplo, ele não vai ter essa propriedade alfa? Ou um ângulo, um ponto aqui para baixo, ele não vai ter essa propriedade alfa? Como é que eu posso ter essa certeza, né? Então vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer essas duas outras demonstrações. Então vou fazer esse triângulo aqui. Nossa, como tá reto! Olha, ainda bem que o aplicativo aqui ajuda a fazer uma reta, viu, gente? Aqui nem sempre também. É que é demais também. Então aqui nós temos esse ângulo. Ele está fora, ele está externo ao arco que a gente fez. E então eu vou chamar isso aqui de beta. E este outro ângulozinho aqui, ó, eu vou chamar de teta, tá? E pelo teorema do ângulo externo, nós temos que este ângulo externo aqui, ele é igual à soma dos outros dois, né? Então alfa, ele vai ser igual a beta mais teta, não é isso? Então se eu eliminar ou subtrair teta dos dois lados, eu tenho o seguinte, que alfa menos teta é igual a beta, ou seja, este ângulo aqui, ele é menor do que beta, do que alfa. Ele é menor do que alfa. Então ele não tem a propriedade, né? E ele está fora e ele não tem a propriedade. Ele é menor do que alfa. Então todos os ângulos, os pontos que estiverem externos ao nosso arco, eles serão menores do que alfa, né? Porque esse aqui, ó, é alfa menos alguma coisa. Eu tenho que tirar alguma coisa de alfa, então vai ficar menor do que alfa, né? Então aqui eu concluo que alfa ele é maior do que esse ângulo beta, né? De forma semelhante, eu coloco um outro ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P e esse aqui de ponto P'. Esse ponto P', ele é externo desse nosso triângulo AP'G, né? Ou AG, P', tanto faz. Ele é externo, então eu vou chamar esse ângulozinho aqui de gama, para não ficar igual. E aí eu tenho que esse ângulo externo, por ele ser soma, ele seria gama mais alfa. Então ele também não é igual a alfa, né? Então a gente conclui que é diferente de beta, alfa é diferente de alfa, né? E no outro caso ali, a gente tem uma coisa parecida, ó. Que
alfa, gama mais alfa, que esse ângulo aqui ele já seria gama mais alfa, né? Já seria diferente. Seria diferente. Então esse ângulo aqui, vou chamar de x. Esse ângulo x, ele é a soma de alfa mais alguma coisa. Então ele é maior do que alfa, né? Esse ângulo x, ele é maior do que alfa. Então ele também é diferente de alfa. Então nos dois casos a gente conclui que esse ponto que é externo, ele vai ter sempre angulação para esse segmento AB menor do que beta, e esse outro, o que está interno, que ele está mais próximo do segmento AB. Então todos os pontos que estiverem internamente, né, para o lado de dentro do arco, não estando sobre o arco, eles são maiores do que alfa. Então a gente prova aqui que provamos, né, hoje, que os pontos que estão sob o arco, todos os pontos que estão sobre o arco, eles têm a propriedade alfa, né? Os pontos que estão sobre o arco voltados para o segmento AB, eles têm a propriedade alfa, e os pontos que não estão sobre o arco, eles não têm essa propriedade, tá bom? A gente mostrou aqui o ponto P', ele é menos do que alfa, aliás, ele é mais do que alfa, e o ponto P, que está fora, ele é menor do que alfa. Bom, e só para terminar então a conclusão, vou mostrar para vocês a última situação. O arco capaz de 90 graus, tá? Mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Então a gente vai sempre buscar criar triângulos isósceles, e esse triângulo aqui ele é isósceles, porque esses dois lados são iguais, porque são raios da circunferência. Então aí eu tenho que este ângulo e este ângulo são iguais, né? E aí eu tenho que esse ângulo e esse ângulo também são iguais, porque aqui também nós temos dois arcos da mesma circunferência, né? O lado DH e AD, eles são iguais, então formam um triângulo isósceles. Então esse ângulo aqui gama, aqui também é gama. Então, de novo, pelo teorema do ângulo externo, a gente tem que esse ângulo externo, ele é 2 betas, porque ele é externo a esse triângulo aqui. E esse ângulo aqui, ele é externo a esse triângulo, então é 2 gamas. E aí, 2 betas mais 2 gamas formam um ângulo raso, então formam 180 graus. Se a gente dividir tudo por 2, a gente tem que beta mais gama é 90 graus. E é o que a gente tem exatamente aqui, né? Aqui, ó, beta mais gama. Então isso aqui ele forma 90 graus, tá? E da mesma forma, se eu colocar em outro ponto aqui, vai formar do mesmo jeito. Tá bom, gente? Então, só para finalizar, vou mostrar mais uma vez aqui o nosso arco capaz, provando lá para vocês que qualquer ponto que esteja dentro dessa circunferência, ele tem essa propriedade, que é ser o ângulo que foi definido anteriormente, tá? E para 90 graus também funciona do mesmo jeito, tá? 90 graus também funciona da mesma forma. Para cima e aqui para baixo ficou o ângulo externo, né? Mas aí a angulação interna é 90, tá bom? Pessoal, então aqui no outro vídeo teve um probleminha ali e não saiu a construção do arco capaz, tá? Então vou construir com vocês novamente aqui rapidinho. Então, dados o segmento AB, primeiro a gente encontra a mediatriz entre esses pontos, entre esse segmento. Depois que a gente encontra a mediatriz, é necessário que a gente defina uma angulação para... não quero que ele fique sobre a mediatriz. Nós definimos uma angulação em relação
ao vértice, ao extremo ou A ou B, tanto faz. Aqui já tem 46 graus, exatamente 46 graus, muito bom. E aí a gente consegue construir o arco capaz em torno disso. Então, continuando aqui, eu preciso agora faço esse segmento aqui onde tem a angulação alfa, que é a propriedade que eu busco para o arco capaz, que é ter esta angulação aqui. Então, se eu mudo essa angulação aqui, o arco capaz criado ele vai mudar a propriedade, tá? Depois que eu faço isso, eu preciso criar agora uma reta perpendicular a esta reta aqui, que passa pelo o ponto onde tem a angulação que a gente definiu. A intersecção entre a reta que a gente fez aqui agora, que tem a 90 graus, né? Com o segmento que tem a angulação que a gente queria, a angulação alfa. A intersecção dessa reta com a mediatriz é o centro da nossa circunferência. E a mediatriz, só para lembrar para vocês, ela é um lugar geométrico. Então ela aqui é um lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e de B. Então ela vai estar bem passando pelo ponto médio, tá? Entre esse segmento A e B. Construir agora a circunferência. Passada ali em cima. Sempre com o centro ali, passando pelos outros pontos. Chamar o aqui um arco circular para a gente poder associar certinho o arco capaz que está sendo criado aqui. Uma cor mais destacada. E pronto, esse aqui já é o nosso arco capaz, tá? Vou mudar a cor desse segmento aqui também. Colocar um verdinho. E agora, esse nosso segmento, esse nosso ponto E, ele tem a propriedade que eu já demonstrei para vocês ali, né? Ele tem a propriedade de ser alfa. Em qualquer posição aqui, ele vai ter essa propriedade alfa. Ah, será mesmo? Vamos ver a angulação que fica nele. Olha lá, os 46 graus, tá? E aí se eu mudo para qualquer posição, ele mantém os 46 graus. Tá vendo, gente? E se eu coloco um ponto, como eu já provei para vocês antes, se eu coloco um ponto externo a essa circunferência e um ponto interno, olha como fica. Para traçar totalmente os segmentos, deixa eu jogar para lá de cá. Vou traçar totalmente os segmentos aqui. E a angulação também. Conseguir ver que a angulação ela vai ficar ainda de acordo com o que a gente concluiu antes, né? Olha lá. Se o ângulo ele está externo à nossa circunferência, ao nosso arco capaz, se ele está externo aqui, o ângulo ele é menor do que alfa. E se o ponto ele está interno, ou seja, mais próximo do segmento AB, ele é maior do que alfa. Então, exatamente o arco vão ser o conjunto de todos os pontos que tem essa distância, tá? Aí, como eu mostrei para vocês, esse arco ele tem dois lados. Ele tem esse lado aqui para baixo, aliás, para cima que eu fiz, né? E tem o outro lado para baixo também. Deixa eu ver se eu consigo fazer.
se eu vou conseguir fazer exatamente igual agora, talvez demore um pouquinho. Deixa eu ver a angulação. E agora acertar nos 46 graus. Estou colocando errado. Já tá cansada já. Aqui, ó. 40, tá bem próximo mesmo. 45, 44. Aí, 46. E agora a gente cria para o outro lado a mesma... todas as mesmas... os mesmos passos que nós fizemos para o lado superior, né? Então, preciso criar, deixa eu agilizar aqui, uma reta perpendicular a esse segmento que tem a propriedade que passe pelo ponto A. A intersecção do segmento que forma perpendicular a intersecção da mediatriz e da reta perpendicular ao segmento que tem a propriedade alfa é o centro da circunferência. Nós fizemos para o lado de cima, para o lado de baixo agora. Tem que passar pelo ponto AB. Passar pelo ponto AB. Isso. Deixa eu diminuir a cor desses outros triângulos, desses outros ângulos aqui. Então... E aí a gente já está concluindo todos os pontos, tanto a parte superior do arco quanto a parte inferior do arco, tá? Outra parte vou manter também rosinha também. Pronto, agora a gente tem aqui o conjunto de todos os pontos. Se eu fizer aqui outro segmento, ele vai ter as mesmas propriedades daquele ali que a gente acabou de fazer. Vou colocar aqui um ponto aqui para o segmento AB. Vou colocar a mesma angulação. Ele já vai ter esta angulação, isso já é propriedade dele mesmo. Que vai ser os 46 graus. Então, como vocês podem ver, ó, tanto para qualquer lado, aqui, qualquer lado não, né? Qualquer ponto que pertença a este arco, ele tem os 46 graus que foi definido como propriedade do ângulo alfa. Aqui também, tá? E se a gente muda, coloca aqui, já não vai ter a mesma angulação, tá? Já vai ter uma angulação diferente. Para fora do arco capaz, ele é menor do que alfa, e para dentro do arco capaz, ele é maior do que alfa. Percebam, quanto mais próximo do segmento AB, maior ele fica, tá bom? Era só para terminar essa conclusão, porque o outro vídeo eu gravei achando que estava pegando essa partezinha e não estava, tá? Aí construímos o arco capaz, as duas partes dele, e fizemos a demonstração, tá bom? Muito obrigado.